Só vamos agora à nossa aula sobre o algoritmo a priori, tá? O algoritmo que é utilizado para geração de itens sets frequentes. Lembrando que, tá? numa aula, num vídeo anterior, a gente viu que para gerar essas regras de associação, o processo é dividido em dois passos. Um que é encontrar todos os itens frequentes, tá? Que basicamente consiste em encontrar um conjunto de itens cujo suporte supera um limiar definido pelo usuário, certo? A gente viu, já que a gente tem um suporte ou suporte relativo, tá? Então, se tem o absoluto, só o suporte, né? Ele tem que ocorrer um número mínimo de vezes, tá? E se for o relativo, uma porcentagem mínima de vezes das transações. Tá? E a partir daí, que a gente tem um conjunto de itens frequentes, né? A gente pode gerar a regra a partir daquele conjunto de itens. A gente vai ver que basicamente eu pego o conjunto de itens e faço todas as combinações possíveis de regras a partir deles, tá? E além disso, a gente vai, uma vez que a gente viu que é frequente, a gente vai verificar se as regras que a gente está gerando como aqueles itens frequentes, elas são fortes ou confiantes, ou seja, que ocorrem acima de uma confiança mínima, tá? Então, primeiro passo para chegar lá é a gente ter o processo de extração desses itens frequentes, tá? Bom, qual que é a ideia a priori do algoritmo a priori, tá? A priori ou a princípio, tá? Que a gente primeiro calcule a frequência, né, o suporte de itens sets compostos por um elemento, tá? Que é chamado de um item set ou L1, tá? A partir desses um item sets, a gente calcula conjunto ou suporte de conjuntos dois itens sets, tá? A partir desses dois é que eu consigo formar as regras, né? De A implica B, eu pelo menos preciso ter dois itens no meu conjunto de dados, já que A e B tem que ser disjuntos, A não pode ser vazio e B não pode ser vazio. A partir daí, tá? Dos dois itens sets, a gente gera os três itens sets. A partir dos três itens sets, a gente gera os 4, 5 e assim por diante, né? Até atingir um limite, que é, vamos supor que eu não tenho mais como atingir mais de K itens. Se a minha base tem 100 itens, eu já tenho um item 7 com os 100 elementos, eu tenho como gerar os 101 item 7, tá? Então, a princípio, tá? A ideia seria essa. A princípio. Mas se a ideia for essa, tá? Só essa, a gente vai ter um problema. Qual que é o problema, né? Vamos pensar nessa base bem simplesinha aqui, ó. Então, que eu tenho o meu item set aqui, ó, no conjunto de todos os itens, ele tem apenas 5 elementos, tá? Que é o A, o B, o C e o D. Beleza, eu falei que a princípio a gente vai gerar o um item set, tá? Ou calcular o suporte dos um item set, tá? Nesse caso, são itens sets compostos por um único elemento. Nesse caso, só o A, depois só o B, só o C, só o D, só o E. Ou seja, vou lá na minha base, tá? Quantas vezes o A ocorreu? Tá, aí eu verifico se eu vou dividir pelo total de transações ou não. Mas enfim, eu tenho que contar quantas vezes o A ocorreu. Depois, quantas vezes o B ocorreu. Depois, quantas vezes o C ocorreu. Depois, quantas vezes o D ocorreu. Depois, quantas vezes o E ocorreu. Ah, mas eu não vou gerar regra só com A, só com B, só com C. Eu poderia passar para esse lado 2 direto. Tá, C não vai gerar, mas lembra que tem um passo aqui, tá? Que é o passo da confiança, que a gente precisa do suporte de um item set em algum momento, tá? Então a gente vai ter que calcular a contabilidade desses carinhas aí de itens sets compostos por um único elemento, tá? Beleza, dado isso, tá? Eu preciso agora fazer as combinações, tá? Eu tenho um item set, preciso gerar dois itens set. Só que os itens, tá? Tanto que eu vou unir assim, ele, vamos dizer assim, não tem por que ter repetição, tá? Por exemplo, A com B e B com A. Teoricamente dá a mesma coisa, tá? Um item 7 com A e B ali compondo o item, tá? Então, mesmo evitando esta repetição, tá? De A com B e B com A, vamos supor que eu tenho só AB, ó. Então, só AB, só AC, AD e AE, que é a combinação de A com os demais. Ó, o B eu já combinei com A, então não tem um BA aqui. Já estou no AB, tá? Mesmo evitando isso, ó. BC, BD, BE e acabou, né? CB eu não preciso gerar, porque eu já tenho o BC, ó. Então, vou gerar CD, CE e só. E o D, como eu já tenho AD, BD e CD, vai ficar só
o DE, tá? Mesmo evitando esta repetição, né? A gente já tem aqui no segundo nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E a partir desse momento que eu tenho os dois itens sets, eu vou gerar os três itens sets. Tá? E aí, pessoal, a partir dos dois itens sets frequentes, né, a gente vai combiná-los para gerar os três itens sets frequentes, tá? Só que qual que é a regra de combinação? Se eu estou combinando dois itens sets frequentes, tá? Eu tenho que ter pelo menos um elemento entre eles igual, tá? Então, por exemplo, eu quero combinar AB com alguém. Se eu combinar AB com DE, nenhum deles tem nada em comum, estão vendo? Então, se eu combinar AB com DE, fizer a união, tá, desses itens 7, vai ficar ABDE. Eu já vou ficar com 4 itens 7, não vou ficar com 3 itens 7. Então, para fazer a união de dois itens 7, um elemento de cada item 7 tem que ser em comum. Então, por exemplo, eu posso juntar AB com AC, porque eu tenho A em comum, tá? Eu posso juntar AC com AD, formando ACD, porque eu tenho algo em comum. Eu posso juntar AC com AE, porque eu tenho algo em comum, que é o A. Tudo bem? Eu não posso juntar novamente aqui, ó, AC com BD, ó. Pode ver que não existe essa junção aqui, porque novamente eu vou ter 4 itens 7 frequentes, tá? Então eu vou fazendo essa junção de todas as possibilidades, tá, de dois itens 7, desde que gerem 3 itens 7. E para isso eu tenho que ter pelo menos um elemento do item 7 em comum, tá? E aí a gente vai ver que a hora que eu juntei, por exemplo, ó, AB com AC, eu tenho o ABC. AB, ó, tá vindo daqui, quem que é o outro cara que tá vindo? É o BD, ó, eu tenho um B em comum. Então ficou ABD. Pode juntar também, tá? Agora eu tenho aqui o ABE, eu juntei o AB com quem, ó? Com o BE, ABE, tá? Então, tenho essas possibilidades aqui de junção, tudo bem? Bom, dado que eu tenho os 3 itens 7 frequentes, vamos nós unir os caras para gerar os 4 itens 7 frequentes. E agora, qual que é a regra, tá? Se eu estou juntando 3 itens 7 frequentes, tá? Só voltar minha câmera aqui que saiu. Se eu tenho 3 itens 7 frequentes, tá? A regra agora é que 2 elementos desses itens 7 têm que ser em comum, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou juntar ABC com alguém, certo? Eu posso juntar com ABD? Eu posso, porque o que vai formar? Ó, ABCD, a união deles, tá? Lembrando que a união de conjuntos você tira a sobreposição, tá? Vamos voltar lá para a teoria dos conjuntos, só para ressaltar, tá? Hora que eu tenho o seguinte conjunto, tá? Vamos supor que eu tenho aqui A, formado por A, B, C, B, formado por B, C, D, tá? A união desses caras aqui forma o conjunto A, B, C, D, certo? Não existe A, B, B dentro do conjunto, porque um conjunto não tem elementos repetidos, tá? Por isso que a hora que eu juntei esses dois, como o B era repetido, ficou um B só, tá? Eu elimino repetição. C e C são repetidos, ficou um C só, eu elimino repetição. Então perceba que a união desses 3 itens 7 gerou um 4 item 7. Por que isso deu certo? Porque nesses dois itens 7 aqui, ó, compostos por 3 elementos cada um, eu tenho 2 elementos em comum. Tá? Então a regra geral, tá, se a gente quiser um algoritmo para fazer isso daqui, é sempre que eu vou unir um K item 7, ou melhor, 2 itens 7 de tamanho K, eles têm que ter pelo menos K menos 1 elementos em comum. Então, se eu estou juntando 3 itens 7, tá? 2 itens 7 compostos por 3 elementos, né? 2 itens 7 compostos, eu tenho que ter dentro deles 2 elementos em comum. Então, o tamanho do item 7 é 3. Cada um tem que ter 2 elementos em comum. Se eu estou juntando item 7 de tamanho 2, ó, o tamanho 2, eles têm que ter um elemento em comum, tá? E assim por diante. Eu vou juntar 2 itens 7 de tamanho 5. Ambos têm que ter 4 elementos em comum. Ok? Bom, dado isso, tá no final, tá? A gente vai ter o item 7 máximo aqui de tamanho 5. Perceba que, como eu estou juntando o item 7 de tamanho 4, eles têm que ter 3 elementos em comum. Todos eles têm 3 elementos em comum. Tá? E a união de todos eles vai gerar o mesmo item 7 aqui, que é o A, B, C, D. Pode fazer as contas, que vai dar certo, tá?
Só que qual que é o problema desta abordagem, a princípio simples e ingênua, desse jeito? Tá? O problema reside no fato que, hora que eu vou fazer essas combinações, tá, o número de combinações é exponencial. Na aula passada eu falei fatorial, peço perdão por isso, é exponencial, tá? Equivale a 2 elevado a k menos 1. Exemplo, aqui eu tenho item 7 de tamanho 5, ou seja, eu tenho 5 itens, tá? Então, o meu conjunto aqui tem k itens, por isso 2 é k, o k vira 5, certo? Então, se eu pegar minha calculadora aqui, ó, fizer 2 elevado a 5, isso dá 32, menos 1 dá 31, certo? Vamos contar? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31 elementos, certo? Então, nós temos a complexidade, ou quantas combinações eu teria que fazer para ter todos os itens 7 possíveis dentro de um conjunto de K itens, ok? Legal, tá? Mas, não sei se vocês lembram da aula de algoritmo, toda vez que eu tenho algo que é exponencial é perigoso, tá? Porque exponencial cresce muito rápido, tá? Exponencial é difícil de escalar quando a gente aumenta o volume de dados. Bom, se a gente fizer um teste bem simplesinho aqui, vamos supor que eu tenho tá aqui. Eu tenho 32 itens na minha base de dados, tá? Só isso. Minha lojinha é bem pequenininha. Eu já tenho aqui... Aqui eu tenho 1000, milhão. É isso. Eu tô no 1000, milhão, bilhão, trilhão. Bom, 32 itens eu já tenho 4 trilhões de combinações. Vou exagerar um pouquinho. Supor que eu tenha 64 itens. Não é muito, né? Uma loja. Ih, rapaz. Já lascou. Eu tenho pelo menos 19 zeros. Já não sei nem como é que chama esse negócio aí. Bilhão, trilhão, depois do quarquilhão, quinquilhão, sei lá. 19 zeros. Olha o negócio. E se eu tiver só 100? Tá? Eu já tenho 10 elevado a 30 possibilidades. Tenho 30 zeros, tá? De combinações para fazer. Isso com 100 itens. Agora pega o Walmart. Você acha que vende só 100 itens no Walmart? Né? Então, acaba ficando inviável se eu for fazer dessa forma. Eu testar todas as possibilidades de combinações possíveis para gerar o item 7. Tá? Então, a priori, ele não é tão ingênuo a esse ponto. Tá? O a priori, ele vai ter o pulo do gato para gerar esses itens 7. Tá? Que é podar o espaço de busca. Eu não vou analisar todos os conjuntos. Mas como que eu deixo de analisar todos os conjuntos? Com uma propriedade bem simples. Tá? Isso, uma propriedade do a priori é todo subconjunto não vazio de um item 7 frequente também é frequente, certo? Para o vídeo, olhe essa frase de novo e veja se você consegue compreender. Então, pare agora. Você parou? Conseguiu entender o que ele quer dizer? Todo subconjunto não vazio de um item 7, ou seja, se eu tenho um item 7 com 3 elementos A, B, C, o que é um subconjunto não vazio? Ou pode ser A, ou pode ser B, ou pode ser C, ou pode ser AB, ou pode ser AC, ou pode ser BC, certo? Qualquer um desses subconjuntos de A, B, C, ele vai ser frequente se o ABC ele for frequente, correto? Pare e pense. De novo. Voltando, eu tenho a propriedade quase inversa, que é a seguinte. Todo subconjunto não frequente, tá? Ou em todo subconjunto não frequente, o seu superconjunto ele vai ser não frequente também. Vou repetir.
para todo subconjunto não frequente, estou invertendo o que ele está falando aqui, o seu superconjunto não vai ser frequente também. Correto? Pare e pense de novo. Verifique se eu não estou ficando gaga. Dado que você concluiu que eu não estou gaga, vamos tentar explicar isso em termos de tabela. Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que a gente tem essa tabelinha de transações, tá? E eu falo o seguinte, vou falar o seguinte, ó. Para mim, um subconjunto frequente, tá? É aquele que ocorre pelo menos 2 vezes, tá? Lembrando que para a gente exibir uma regra ou para vir a gerar a regra para o usuário, a gente vai ter que ter uma regra cuja união dos itens ali, né, cuja ocorrência dos itens da regra seja frequente, que é o item set frequente. Bom, dado isso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esse carinha aqui no meu Jamboard. Internet tá lenta. Tá? E agora vamos fazer as continhas aqui dos caras, certo? Eu falei aqui, ó, eu vou fazer, não vou fazer o suporte relativo por simplicidade, tá? Só contagem mesmo. A gente vai ter o suporte, tá? E o meu suporte mínimo vai ser 2. Suporte mínimo. Ou seja, para qualquer conjunto ser frequente, tem que ocorrer no mínimo 2 vezes, tá? Aí beleza, eu vou calcular o suporte de pilha. Eu vou calcular o suporte manteiga. Eu vou calcular o suporte de pão. Ok? Bom, suporte pilha é quantas vezes a pilha ocorreu. Não estou usando suporte relativo. Então aqui a pilha ocorreu uma vez. Aqui, manteiga ocorreu 1, 2, 3, 4 vezes. E pão ocorreu 1, 2, 3, 4 vezes também. Certo? Então se a gente for fazer aquela figurinha que a gente tinha visto na aula, esse negócio que é chamado de látice, tá? Se eu for fazer o látice aqui, eu teria o seguinte, ó. Eu teria vou fazer aqui para baixo. Meu nó raiz do látice, ou do grafo, né? A gente tem aqui os itens sets, e são pilha, manteiga, pão, certo? Fazer a bolinha bonitinha para ficar igual tá lá. Certo? Beleza? Foi o que eu fiz aqui, ó. Calculei o suporte da galera. Teoricamente, né, no segundo nível, tá? Esse daqui eu tenho então, ó, o nível dos item sets. Item sets composto por um elemento, item sets. Okay? Eu teria que combinar pilha com manteiga, certo? Gerando pilha perdão pela bolinha. Ó, se eu gerar pilha com manteiga de novo, não precisa, porque já foi gerado, tá? Então a gente vai ver, a gente tem mecanismos para evitar isso daqui, tá? Mas eu consigo gerar pilha com pão, certo? E eu tenho aqui manteiga pão. Opa, faltou a setinha para cá.
eu teria esse cara aqui e depois eu teria a junção de todos eles. Tá? Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Pilha, manteiga, pilha, pão, manteiga, pão, ok, vai dar tudo, vai dar na mesma. Todos eles têm um item em comum. Eu tenho um item 7 máximo aqui, que é o pilha, manteiga e pão. Certo? Esse seria o látice, tá? Mas vamos reparar o seguinte, pegando a propriedade do a priori, então, eu teria que gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens sets e verificar o suporte de todos eles para saber se eles são frequentes, certo? Mas eu falei, olha, o a priori, ele é inteligente, tá? Ele vai podar essa busca para mim com aquela propriedade. Fala, opa, se eu tenho um subset, certo? Que não é frequente, desculpa, o superset dele não vai ser frequente. Quem que é o superset de pilha? Alguém que tem pilha e mais alguma coisa, correto? Superset, superconjunto, subconjunto, certo? Se pilha não é frequente, como é este caso aqui, tá? Qualquer um dos caras que forem gerados e tiverem pilha também não serão. Por quê? Como que funciona a contagem? Olha, pilha tem que aparecer pilha agora e mais um cara. Só que a única possibilidade disso acontecer, de aparecer pilha mais um cara, é onde pilha já aparece. Se pilha só aparece uma vez, no máximo, na melhor das hipóteses, todos os itens da base de dados aparecerão nessa transação que pilha acontece também, certo? E a frequência deles, no máximo, será a frequência igual pilha. Não tem como ter frequência maior que pilha, porque eu estou usando pilha para fazer a contagem. Tá? É baseada na contagem da pilha. Tem que aparecer pilha e mais alguma coisa. Se pilha só aparece uma vez na coleção, e se mais alguma coisa junto com pilha, só vai acontecer no máximo uma vez. Não vai acontecer duas vezes, não vai acontecer no máximo uma vez. Tá? E se isso só vai acontecer no máximo uma vez, e eu já considerei que uma vez é infrequente, tá? Esse cara aqui infrequente, todos esses caras aqui que forem gerados a partir de pilha, também serão. Olha só, todo mundo se pilha só ocorreu uma vez, ó, só ocorreu aqui. No máximo, todo o resto da minha base só vai ocorrer com pilha aqui também. Então, também não o serão frequentes. Tá? E olha só o que aconteceu com o meu espaço de busca agora. Tá? Só de fazer essa podinha de um elemento aqui no começo, tá? Eu já cortei 2 aqui, depois cortei mais um lá embaixo. Ó, já podei mais da metade do meu espaço de busca. Tá? Agora eu só vou, a partir de que eu descobri que manteiga e pão é frequente, tá? Eu vou verificar se a união dos dois é frequente também. Tá? Então, ó, esse é frequente, esse é frequente. Então, esse cara aqui é um candidato potencial para verificar se é frequente, porque os subconjuntos dele são frequentes. Entenderam com que a ideia, a pegada do a priori? Então, com isso, eu consigo evitar aquela explosão gigante de combinações, tá? Só por questão de curiosidade, tá? Aqui eu vou fazer o sup de pão manteiga, ou manteiga pão, né? É igual, ocorreu 1, 2, 3. 3 vezes. O suporte deles é 3, continua sendo frequente, porque eu falei que é frequente aqueles que ocorrerem acima de 2 vezes. Beleza? Entenderam qual que é a pegada do a priori para cortar aquela explosão combinatorial de coisas que a gente tem? Tá? Então, voltando à ideia aqui do a priori, tá? Então, com isso, tá? A gente consegue, dado aqui, por exemplo, ó, AB, eu falei que AB não é frequente. Bom, então todo mundo que tiver AB no item 7 também não será frequente. Tá? Essa é a ideia aqui da propriedade do a priori. Tá? Então, em minhas palavras aqui, ó, se o item 7i não satisfaz o suporte mínimo, a adição dele a um item 7a, também, ou A unido com I, né, não fará com que ele seja frequente também. Ele também continuará sendo infrequente. Tudo bem? Então, aqui fiz vários exemplinhos aqui, igual eu fiz. Tá? Por exemplo, pilha não será frequente. Tá? E a partir daí, tá, a gente tem algumas formas ou alguns métodos, tá, de gerar esses itens sets, tá, que podem tornar ainda mais eficiente o nosso processo de busca. Por quê? Tá? Vamos pensar na seguinte possibilidade. Vamos voltar para o nosso látice, que está aqui.
pegar o meu lápis puro e em branco. Tá? Perceba que esse A, B, C, D, E, por exemplo, tá? Ele pode ser gerado de diferentes formas. Tá? Ele pode ser gerado pela combinação de ABCD com ABCE, dá esse cara aqui. Oh, meu filho. Ele pode ser gerado a combinação desse cara com esse e desse cara com esse. Também pode ser gerada a combinação desse com esse, desse com esse, desse com esse. Também pode ser gerado pela combinação... Não, peraí. ABCD, isso. ABCD, ABCD, isto também dá certo. Esse com esse dá certo. E esse com esse também dá certo. Então, só para gerar um item 7, ele pode ser gerado a partir... Eu perdi as contas aí, mas acho que é 4 fatorial. Eu tenho 5 com 4 possibilidades, depois 4 com 3, 5 com 4, depois 3, depois 2, depois 1. Fatorial, tá? 5 fatoriais possibilidades aqui de gerar essas combinações. Tá? E aqui em cima a mesma coisa. Eu posso gerar, por exemplo, ABC com ABAC, tá? Ou com ABBC. Tem essas duas possibilidades aqui para gerar o ABC, certo? Só que aí eu tenho informação repetida, né? Pô, se eu já gerei A, B com AC, eu posso gerar ele com AB e BC, eu vou calcular suporte de novo, eu vou ter que ficar fazendo consulta toda hora na minha base de dados para saber se eu já não gerei esse item 7. Isso pode dar uma gargalada no meu processo. Então, ó, por um lado, né, eu tive um ganho aqui de evitar, tá? Fazer cálculos de suporte aqui em caras que não são promissores, em caras que não são frequentes, mas ainda eu tenho a possibilidade de gerar o mesmo conjunto, né, essa combinação que eu tenho nesse nível mais baixo, pode ser gerado por diferentes subconjuntos, e aí eu calculo mesmo assim de novo, eu consulto na minha base se aquele conjunto já não foi gerado, tá? Isso acaba dando uma atrasada, eu acabo fazendo coisas que não são necessárias no processo. Né? Se eu já gerei ABC, por que eu vou gerar ABC de novo? Tá? Ou por que eu tenho que ficar verificando todo momento se um subconjunto já apareceu? Isso pode deixar lento o processo também. Tá? Então, o nosso a priori, tá? Ele também vai ter mecanismos, tá? De evitar a geração de candidatos desnecessários. O que é a verificação de candidatos necessários, tá? Eu gerar o mesmo candidato que eu já gerei anteriormente, ou gerar um item 7 que eu já gerei anteriormente, tá? Então, temos mecanismos para fazer isso e nós veremos na próxima aula. Ou, desculpa, no próximo vídeo.